Boa noite, tudo bem, gente? Material tá postado, tá? A aula tá gravando, vamos continuar a nossa aula. Matéria fácil, tá? Super fácil. Não é uma matéria com dispositivos legais específicos, não temos diversas súmulas e entendimentos excepcionais sobre o tema. Vamos dar continuidade aí à competência, tudo bem? Nós estamos tratando sobre competência. Em especial, atento, estamos tratando da competência material, a competência em razão da matéria. Verificamos que são, em regra, 3 critérios de competência. O primeiro deles é a competência material, o segundo é a competência denominado personae, né? Que é a competência pelo foro privilegiado, nome errado, em verdade é a prerrogativa funcional. Depois nós temos a competência territorial. E ainda há um quarto critério, que é a competência funcional. É a função ali de cada qual na competência. Professora, me perdi. Não, a competência funcional ela é a mais fácil. Por exemplo, quem tem competência para ação penal? Em regra, o juízo de primeiro grau. E a apelação? O juízo de segundo grau. Entenderam? Competência funcional é pela função ali, é a mais facinho. Exemplo, tribunal do júri. Quem tem competência para o mérito? Absolvo, condeno, afasto qualificadora, reconheço o privilégio. O júri, o conselho de sentença. Só que quem faz a pena? O juiz. Togado, o juiz presidente. Então vamos repetir: competência material, competência pessoal, competência territorial e competência funcional. Nós estávamos verificando ainda o primeiro critério, que é a competência material, a competência em razão da matéria. Nós verificamos que existem a justiça comum, estadual e federal, e as justiças especializadas. Já estudamos o tema. Agora, o que nós estávamos vendo? Nós começamos no que tange às especializadas, suplantamos as especializadas e estávamos verificando quando é competência da Justiça Federal. E deixamos claro, é muito fácil verificar o que é competência da Justiça Federal. Por quê? Porque ela é expressa. O que é competência da Justiça Federal veio para nós de maneira expressa. Como assim? Tudo que for federal está expresso. Expresso aonde? Artigo 109 da Constituição Federal. Tudo bem? E aí então terminamos a nossa aula. Paramos aqui, ó. Outra coisa, detalhe que eu quero de vocês. A aula de hoje eu já estou respondendo as perguntas dadas em sede de formativa, hein? Então, se liga. Ah, você não vai responder a formativa? Já estou respondendo agora. Vamos lá. Vamos lá. Crimes contra a organização do trabalho federal. Aliás, crimes contra a organização do trabalho, eu já falei na aula passada. 197 a 207 do Código Penal trouxe para nós os crimes tutelando o bem jurídico, organização do trabalho. E digo mais. E aí, carinha, beleza? Chegou agora, tá de boa? E digo mais, bem jurídico, organização do trabalho, qual é o posicionamento? Está no jurisprudência. Como é interpretada a competência no que tange a crimes contra a organização do trabalho? Simples. Se atingir direito individual do trabalhador, como vítima, um só, individual, 2 ou 3, uma parcela determinada ali, individualmente considerada, justiça estadual.
Quando a Constituição trouxe crimes contra a organização do trabalho, a interpretação que se tem é uma só, que, em verdade, quis ser tutelado como federal direitos coletivos dos trabalhadores, direitos considerados coletivamente, ou seja, lesão à organização geral do trabalho. Esta é a interpretação. A Constituição quis a violação à organização do trabalho coletivamente. Vai para a federal, coletivo. Antes, qualquer crime contra a organização do trabalho ia para a federal, superado. Tanto que havia uma súmula, neste sentido, há uma súmula 115 de um extinto Tribunal Regional Federal dos Recursos. O tribunal é extinto, mas a súmula ainda continua sendo aplicada. O entendimento, o teor da súmula continua sendo aplicado. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Observação. Há um crime que é artigo 149 do Código Penal. Este crime merece especial atento. 149 do Código Penal. Redução à condição análoga à de escravo. Redução à condição análoga de escravo. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, ele deverá ser julgado pela Justiça Federal, mesmo que atentar contra um único trabalhador. Exceção: redução à condição análoga de escravo. Por quê, Natália? Simples. Primeiro, gente, reduzir a capacidade, a condição análoga de escravo, primeiro, é mesmo contra uma única pessoa, é uma grave violação de direitos humanos. Então, por outro fundamento anterior, inciso anterior, 5A, inciso 5A, é uma grave violação de direitos humanos. Não bastasse, e aqui o principal fundamento é que, se você reduzir a condição análoga de escravo, que seja um único trabalhador, mesmo assim, é um crime contra a organização geral do trabalho coletivamente. Mesmo que seja um só, ataca toda a organização geral do trabalho, não especificamente esta única pessoa. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Agora, vamos lá. O inciso 6, então, suplantamos a primeira parte. Comigo, crimes contra a organização do trabalho. Suplantamos. E olhem a literalidade da Constituição para verificar como ela será interpretada. E, nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro e ordem econômica financeira. Vejam que interessante. Aqui, então, nós temos que ver separadamente crime contra o sistema financeiro e ainda crime contra a ordem econômico-financeira. Vamos começar. Mas como que nós vamos ver? Simples. Nos casos determinados por lei, se a lei determinar, vai ser federal. Esta é a interpretação. Bastante que a lei determine. Isto quer dizer que a Constituição outorgou a legislação específica, a legislação extravagante, se vai ser competência federal ou não. Simples, né? Bastante que você veja a determinação da lei.
Se a lei determinar, vai ser federal. Se a lei silenciar, fica na justiça residual estadual. Porquanto você vai apreciar a lei do sistema financeiro e a lei da ordem econômico-financeira. Vamos lá. Vamos ler aqui. Sistema financeiro. Temos que olhar se há previsão expressa na lei que remeta, que envie para a Justiça Federal. Vamos lá. A lei é 7.492 de 86. E o artigo 26 previu expressamente que estes delitos serão julgados pela Justiça Federal. Simples. Você olha, então, a lei específica sobre o tema e verifica se ela determinou ou não. No caso do sistema financeiro, sim, houve determinação expressa no artigo 26. Pronto. E agora? E contra o sistema econômico-financeiro, a ordem econômico-financeira? Aqui, meus amigos, outra apreciação de igual teor. Identifique a lei. Ordem Econômica Financeira 8.176 de 91. Qual a lei? 8.176 de 91. Veja, esta lei nada dispôs como regra. Logo, na ausência de dispositivo legal expresso, se a lei autorizada para remeter à competência da Justiça Federal silenciar-se, vai ser estadual. Porquanto a lei, em regra, silenciou-se. A competência é Justiça Estadual. Contudo, tivemos uma única exceção. Tá aqui. Artigo 2º. Apenas um crime contra a ordem econômico-financeira foi previsto pela Lei em Regência 8.176 de 91 como competência da Justiça Federal. Tá aqui. Constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação. Olhem qual é o crime. Único. Produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Ou seja, o único crime contra a ordem econômico-financeira é a usurpação do patrimônio por meio de bens ou matéria-prima pertencente à União. Só este, repito, sistema financeiro, a lei em regência mandou para a federal. Ordem econômica financeira, a lei específica silenciou, com exceção do crime de usurpação de bens ou matéria-prima. Fechado? Ótimo. Continuamos. Esse eu gosto. É competência da Justiça Federal, por disposição expressa da Constituição 109, inciso 9. Crime praticado a bordo de navio ou aeronave. Ressalvada, por obviedade, a competência da Justiça Militar. Lógico, primeiro detalhe, lógico, se for da Justiça Militar o navio ou a aeronave, nós estamos diante de uma especializada. Se for militar em serviço, competência da Justiça especializada. Sabemos aí. Então, lembrem,
nós temos que verificar os ditames da Justiça Militar e de sua competência. Por quê? É ressalvada. Inclusive, a Constituição nem precisava fazer essa ressalva, mas o fez. Então, primeira observância, Justiça Militar a título de especializada. Segundo, obviamente, a jurisprudência também trouxe nuances na interpretação desse inciso. Se for embarcação, é restrita à Justiça Federal aquelas de médio ou grande porte. Médio ou grande porte, podendo estar aportadas ou navegando. Porquanto embarcações de pequeno porte, exemplo, eu com meu jet ski cometo um crime com meu jet ski. Jet ski é uma embarcação de pequenino porte. Competência estadual. Embarcação para remeter o delito à Justiça Federal, a jurisprudência é criteriosa. Médio ou grande porte, aportada ou navegando. Aeronave. A aeronave, qualquer que seja o seu tamanho, podendo estar em pouso ou em voo. Em pouso ou em voo. Vamos lá. Inciso 10º. Crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro em território nacional. Vejam, ingresso ou permanência irregular de estrangeiro em território nacional. Aqui, meus amigos, nós temos um probleminha. Se você olhar no Código Penal, nós não temos crime de ingresso de estrangeiro. E nós também não temos crime de permanência irregular. Pois bem, tecnicamente, nós temos aqui terminologias equivocadas, mas este crime de ingresso quer dizer o crime previsto no artigo 338 do Código Penal. É o crime de reingresso de um estrangeiro que já foi expulso. Crime de reingresso de um estrangeiro que já foi expulso. Artigo 338. E permanência irregular? Na verdade, não é crime de permanência irregular de estrangeiro. O estrangeiro que aqui está irregular, por si só, não há um crime. O crime é crime de ocultar estrangeiro em situação irregular. Crime é ocultação de estrangeiro em situação irregular, previsto no artigo 125, inciso 12, do Estatuto do Estrangeiro. Tudo bem? Verificaram o crime, então? Em verdade, este inciso, ele traz impropriedades aí sob viés técnico penal, mas já realizada as devidas elucidações. 11. Disputa sobre direitos indígenas. Disputa sobre direitos indígenas. Veja. Aqui a pegadinha. Crime contra índio não é sinônimo de crime sobre disputa de direitos indígenas. Olhem, se você praticar um crime contra índio por si só, ou se o índio praticar um crime por si só, a competência é da Justiça Estadual. Súmula 140 do STJ.
TJ. Justiça estadual. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Agora, quando isto será remetido para a Justiça Federal? Simples assim. Será remetido para a federal quando for crime praticado por índio ou contra índio, ou seja, na condição de autor ou vítima, envolvendo disputas sobre direitos indígenas. Tudo bem? Exemplo: demarcação de fronteira em reserva. Certo? Tem que envolver disputas sobre direitos indígenas. Ótimo. Lembrando a vocês ainda, não se esqueçam, como justiça comum, nós temos a Justiça Federal, trazida expressamente, elencada expressamente no artigo 109 da CF, e a Justiça Estadual. Olhem, repito pela 4ª vez, a Justiça Estadual é residual. Tudo aquilo que não for especializada e que não for expresso na Constituição como federal, vai ser estadual. Mas lembrem, tanto a estadual quanto a federal são comuns, porquanto ambas admitem o instituto do Tribunal do Júri. Tanto a Justiça Estadual como também a Justiça Federal possuem o instituto do Tribunal do Júri, ok? A diferença é que raros os casos em que a natureza do crime permite um tribunal do júri federal. Em Apucarana, eu perguntei, me falaram que só teve um até hoje. Mas saiba, qualquer crime doloso contra a vida que tiver elencado no 109 vai para Tribunal do Júri Federal. Qualquer caso elencado dentre as previsões do artigo 109 da CF será remetido para Tribunal do Júri Federal. Agora nós vamos falar de um dos temas mais controversos e mais questionados no que tange a matéria competência. Trata da competência hierárquica, competência pessoal, conhecida também como foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Certo? Eu considero o nome mais técnico foro por prerrogativa funcional. É equivocado tratarmos como foro privilegiado. Por quê? Porque o privilégio é em relação à pessoa. O monarca tem um privilégio. O imperador tem um privilégio. No Brasil, o que nós temos consagrado é a prerrogativa da função exercida. Certo? Então, tecnicamente, nós não estamos falando de um privilégio da pessoa, nós estamos tratando da prerrogativa da função. Por quê? Porque o entendimento é que, de maneira a permitir a livre tripartição das funções estabelecidas, quais sejam legislativa, executiva e judiciária,
as três funções, ali denominado por Montesquieu como os três poderes, para que não haja uma ingerência indevida entre um e outro, é estipulado que haverá uma prerrogativa. Exemplo. Ora, um crime cometido no município por um prefeito, se for julgado pelo juiz de direito, entende-se que o juiz terá maior poder do que o prefeito. E isto atentaria contra a tripartição das funções. Se um crime cometido pelo governador fosse julgado pelo TJ, entenderia-se que o desembargador teria mais poder do que o governador. E aí atentaria contra a tripartição das funções. Porquanto o entendimento é que o entendimento consagrado, tá? Na lei, na Constituição, deixando claro. O elencado no ordenamento jurídico posto e vigente é que, em regra, sempre a regra, se é em regra também não é sempre, né? Em regra é que deverá ser remetido para um órgão superior. Usem esta regrinha básica. Existem exceções? Sim, mas a regra básica é esta. Crime cometido pelo prefeito. Prefeito está na cidade. Acima da cidade, TJ. Crime cometido pelo governador. Governador ali é capital. Acima da capital, STJ. Crime cometido por um deputado estadual. Pay attention. Deputado estadual, acima dele, um acima, STJ. E deputado federal? Opa, deputado federal, STF. Façam assim, a regra é um acima, de modo a manter naquele território a tripartição das funções. Beleza, gente? Este é o regramento básico. Outra coisa que eu quero tratar aqui com vocês, é que até agora nós falamos da competência em razão da matéria e aqui em razão da função, também conhecida como em razão da pessoa. Vejam, ambas as competências, tanto em razão da matéria como em razão da pessoa, são critérios absolutos, um ao lado do outro. Ou seja, podem ser reconhecidos a qualquer tempo. Independentemente de provocação do juízo. Não estão sujeitas à preclusão. Tudo bem? A violação culmina em nulidade absoluta, não necessitando demonstrar qualquer prejuízo. De novo, versam sobre critérios absolutos, um ao lado do outro. Isto quer dizer que não dependem de provocação da parte, podem ser reconhecidos a qualquer tempo, independem de provocação e culminam em nulidade absoluta, não precisando ser demonstrado
prejuízo. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Agora, falando da nossa formativa. Eu quero que vocês saibam que o foro por prerrogativa, ele é vinculado à função. Isto quer dizer que, se o agente cometer o crime fora do estado ou da região em que é autoridade, será julgado pelo seu tribunal de origem. Como assim? Como assim? Imaginem que Rodolfito, nosso querido professor Rodolfo, ganha a eleição de prefeito e então pratica um crime. Ele me mata quando vamos para um congresso lá no Nordeste. Falem para mim um estado do Nordeste. Bahia, pode ser? Pode ser? Rodolfo me mata na Bahia. Pergunto. Vamos lá. A prerrogativa é da pessoa ou é vinculada à função? Lembrem, é vinculada à função, porquanto o julgamento de Rodolfo vai ser aonde? No seu tribunal de origem, prefeito de Apucarana, TJPR. Tudo bem? TJPR. Olhem, o que eu quero dizer é que haverá sim o deslocamento para o tribunal de origem da autoridade. O deslocamento para o tribunal de origem da autoridade. Outro. Imaginem vocês que, um exemplo ainda melhor. Vamos para um congresso e tribunal, mesmo exemplo, até melhor. Rodolfinho ganha a eleição e vira prefeito de Apucarana. Decide ir para um congresso comigo. Mas, gente, eu, Natália, fui da balada, aprontei todas, uhul, agora, casada, tranquilinha, mas tenho ali a minha baladeira no coração, firme, forte. Rodolfo não, menininho criado pela avó, evangélico, e eu o levo para balada, óbvio, fica mais louco que o lobão, chega e comete diversos crimes. Crimes contra a honra, crime de dano, dentre vários outros. Indago, aonde Rodolfo será julgado? Simples. Funcional, vinculado à sua função, Tribunal de Justiça do Paraná. Mas o crime é lá, em termos técnicos, a competência por prerrogativa de função prepondera, é absoluta em relação ao local, em relação à competência territorial. Porquanto, Rodolfinho será julgado então como prefeito no TJPR. Tudo bem? Agora, um detalhe. E aqui um detalhe super importante e que demanda a atenção de todos. E se for um crime contra a vida?
e se for um crime contra a vida versus foro por prerrogativa. Vejam, tribunal do júri é em razão da matéria. E nós temos um julgamento por um tribunal composto por um conselho de sentença. Está na Constituição, artigo 5º, salvo engano, inciso 37 ou 38. O primeiro que achar o inciso aí para me lembrar ganha 5 na prova. Vamos lá. Ótimo. Mas o foro por prerrogativa também tem previsão na Constituição. A pergunta que eu faço é: qual prepondera? Qual prepondera? O júri, tribunal do júri, ou o foro por prerrogativa? Ou o foro por prerrogativa? Alguém achou? Artigo 5º, inciso, alguém achou? 5, 4, 3, 2, 1. Pular. Vamos pular. Pular. Não tem problema. Agora volta. Antes de voltar à explicação, vamos lá. Eu estou indagando se o tribunal do júri prepondera sobre o foro por prerrogativa. Por quê? Porque o foro por prerrogativa permite o julgamento por um tribunal superior. Exemplo, prefeito TJ. Mas o júri permite um julgamento por outro órgão colegiado, que é o conselho de sentença. Neste embate, qual prepondera? A gente já volta, eu já vou mandar o link para vocês, tá bom? E aí eu respondo.